graças ao nosso Deus pela vida do nosso pastor Luiz Carlos. Minha esposa não pôde estar hoje, que, para quem não conhece, ela sofre de uma das doenças chamada diabetes terrível. Há 10 anos acompanha ela e nós temos lutado muito. Graças a Deus tem dias que ela está bem, mas nesta semana foi terrível. Esta semana ela ficou muito descompassada, alterando, subindo e descendo, ao ponto de lhe trazer desmaios durante a noite. Então, hoje ela não estava muito bem, por isso ela não está me acompanhando. Nós estamos numa luta travada no mundo espiritual, porque, como a Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra o meu vizinho, não é contra o meu irmão, mas é contra as hostes malignas, os principados e a potestade. E se nós estamos aqui nesta noite, irmãos, não é simplesmente para ocupar um lugar, não é simplesmente para vir bater um ponto e dizer eu fui para o culto e voltei para casa, não. O propósito é muito maior do que a gente imagina. O propósito é muito maior do que a gente imagina. Buscando a conversão. Aleluia. Mas o culto Deus só fala quando tem conversão. Eu e você precisamos nos converter a todos os dias. Eu e você precisamos buscar essa conversão da parte do nosso Deus todos os dias, para que nós possamos ter uma vida íntegra na presença do nosso Deus. Aleluia. Então eu costumo dizer e eu falo nesta noite: você não veio aqui ocupar uma cadeira, você não veio aqui simplesmente marcar um ponto no dia de culto, não. Você veio aqui porque o nosso Deus, Ele te trouxe, a graça dEle te trouxe a este lugar, para entender que nós somos e necessitamos dEle a todo dia. Deus falou comigo grandemente por intermédio do louvor das duas pequenas que falaram aqui, que louvaram aqui. Então nós temos que entender, o nosso Deus, Ele garante a palavra dEle sobre as nossas vidas. O nosso Deus, Ele garante a palavra dEle sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre o nosso lar. Não adianta o inimigo tentar querer se levantar, se a palavra de Deus ela já foi dada, amados. Não se preocupe. Feche teus olhos, eu quero aqui orar nesta noite pela tua vida, antes de iniciarmos a palavra. Glória a Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, Rei da glória, meu Deus. Pai, nós estamos aqui, meu Pai, em festa, meu Senhor, aqui neste lugar, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando, meu Pai, de cada detalhe. O Senhor, meu Deus, está cuidando, meu Pai, de cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor. O Senhor, meu Pai, está cuidando, meu Pai, de cada lar, de cada casamento, de cada ministério, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, este título e este tema, meu Pai, não foi em vão, meu Deus, a qual o Senhor deu nesta noite, Pai, que é buscando a conversão. Nós entendemos, meu Pai, que quando nós se convertemos, nós fazemos uma transformação, meu Senhor, de imediata na nossa vida, meu Pai. Não adianta conversão sem transformação. Não existe, meu Pai, conversão sem mudança de vida. Não existe, meu Pai, conversão se não, meu Pai, mudarmos as coisas, meu Senhor, do mundo para uma nova transformação das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, te apresento, meu Pai, esta casa de oração. Te apresento, meu Pai, os líderes deste lugar, Senhor. Te apresento os visitantes, meu Pai, pastores que deixaram, meu Senhor, as suas congregações para estarem cooperando aqui neste lugar, meu Deus. Nós sabemos, meu Pai, que a seara, meu Senhor, é grande, onde tem, meu Pai, muitas pessoas em busca de aplauso, onde tem, meu Deus, muitas pessoas em busca, meu Pai, de ser enxergado, de ser visado. Ei, ainda existem verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade, que não espera fama, que não espera dinheiro, que não espera reconhecimento, mas um dia, aleluia, espera ter o teu nome escrito no livro da vida.
aleluia, enquanto tem muitos ministérios aqui na terra, aleluia, aprovado pelo homem e não sendo aprovado por Deus, enquanto tem ministério a qual o homem não aprova, mas Deus está olhando do céu e está dizendo: eu aprovo, eu aprovo. E nesta noite, Senhor, nos ensina, Pai, a te adorar em espírito, em verdade, em espírito, em verdade, em uma transformação de dentro para fora, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, estar empenhado, meu Pai, na tua seara, estar empenhado, meu Senhor, na grande obra a qual o Senhor colocou sobre as nossas vidas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar esta casa, eu quero te apresentar, meu Pai, cada visitante nesta noite, eu quero te apresentar, Senhor, cada um que está ocupando, meu Pai, essas cadeiras, e profetizar, meu Deus, sobre a vida dele. Glória a Jesus. Da mesma maneira não vai ficar, da mesma maneira não vai ficar. Diz assim o Senhor dos exércitos: eu tenho contemplado cada lágrima, eu tenho contemplado cada choro, eu tenho contemplado cada noite perdida. Ei, da mesma maneira não vai ficar. O céu, aleluia, ele não está de bronze nesta noite, o véu foi rasgado, o acesso está livre ao Pai. Nesta noite você pode tocar ele, nesta noite você pode chamar a atenção dele, nesta noite ele está te dizendo: ei, ainda tem espaço para adorar, ainda tem espaço para buscar. Não importa pela quantidade, não importa por quem está do seu lado. Ei, chama a atenção daquele que pode resolver os teus problemas. Chama o milagre dele para as tuas mãos. Chama a atenção do dono do milagre. Chama a atenção do dono do milagre. Ei, não importa se fulano de tal disse que não vai dar certo, não importa se o seu vizinho falou que não vai dar certo. Ei, a última palavra ainda é dele, a última palavra ainda vem do mestre, a última palavra ainda vem de Jesus, de Jesus, é de Jesus. Ei, Jesus falou assim: passamos para o outro lado, veio o mar, veio a tempestade, veio o vento, o barco faltava naufragar, os discípulos ficaram com medo, mas nós temos que entender uma coisa: antes de Jesus entrar no mar, a palavra dele já tinha sido dada. Ele falou assim: passamos para o outro lado. Eu não quero saber se o vento vai se levantar, eu não quero saber se o mar vai se ficar bravio, eu não quero saber se a tempestade vai querer naufragar este barco. A última palavra quem deu foi eu. Se eu falei que vai passar, vai passar. Eu quero te dizer nesta noite: se alguém contou, aleluia, que o teu ministério não vai dar certo, se alguém falou que a tua vida espiritual não vai dar certo, que o teu casamento não vai dar certo, que a tua família não vai dar certo, ei, Deus está dizendo nesta noite: a palavra ainda é dele, a palavra ainda é dele, a palavra ainda é dele. Não importa se Satanás falou, a palavra é dele. Não importa se seu vizinho da esquerda falou, a palavra é dele. Não importa se o vizinho da direita falou, não importa se o irmão se levantou contra a tua vida, a palavra é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Não importa o que vão dizer, pode se levantar o inferno, pode se levantar Satanás, se Deus falou, a última palavra quem garante é ele. Aleluia. Deus, estamos no corpo, Pai, que nós possamos entender, meu Deus, que as confissões têm que estar em nossos corações todos os dias, em nome de Jesus. Abra as vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, 19
20, 21 e 22. Glória a Eu quero Deus. fazer menção desses versículos para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Deus é fiel, Deus é fiel. É a graça dele, amado, que nos basta nesta noite. Aleluia. Se nós estamos de pé, é a graça dele. O merecimento nosso, se fosse por merecimento, era o inferno. Mas a graça dele, o favor não merecido, ele veio e me alcançou e te alcançou nesta noite. Nós não somos merecedores de nada, é a graça dele que nos basta. É a graça dele que nos alcança. Aleluia. Se fosse pelas nossas forças, nem aqui nós estaríamos hoje. Mas a graça dele, ele nos alcança e fala assim: ei, vai porque eu quero falar contigo. Vai porque eu quero te encher. Vai porque eu quero te trazer resposta. Não adianta ficar trancado neste quarto. Não adianta ficar trancado nessa casa, querendo se isolar da sociedade. Não. Ei, eu quero você, aleluia, fazendo a minha vontade nesta terra. Então Deus, ele está te dizendo nesta noite: não pare o chamado que ele tem na tua vida, mulher. Diz assim a palavra do nosso Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verso 15: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Verso 19: porém, se vós vos desviardes e deixaste os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servistes outros deuses, e vos postardes a ele, então os arrancarei da minha terra, que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa, que consagrei ao meu nome. Então farei com que seja provérbios e motivos de zombaria entre todas as gentes. E desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: por que deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se entregaram a outros deuses, se prostraram diante deles e serviram. Por isso ele trouxe sobre ele todo este mal. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Amados, nós estamos diante de uma palavra essa reta, rema, digna de aceitação para mim e para a tua vida. A Bíblia, ela vai nos dizer: murcha-se a relva e cai a flor, mas a palavra do Senhor, essa não se passará. Passarás os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus, ela não vai passar. Nós estamos diante de uma palavra que, se nós formos entender, pegar este versículo isolado, aleluia, Deus, ele está nos trazendo uma promessa gloriosa. Deus, ele está nos trazendo algo glorioso nesta noite. Se nós formos pegar somente o versículo 14, que diz assim: se o meu povo que me chama pelo nome se humilhar, orar e se desviar dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome de Jesus. Era muito glorioso eu pegar esta palavra para se aplicar na minha vida, mas louvado seja o nome do Senhor. O que nos afasta de Deus é o pecado. O que nos afasta do Senhor é a nossa iniquidade. Não adianta nós querermos, louvado seja o nome de Jesus, a graça do nosso Deus sem nós se humilhar. Não adianta nós querermos algo da parte do Senhor se nós não orarmos, se nós não jejuarmos e se nós não buscarmos a face do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque tem algo, meu pastor, nesta terra,
e nas terras dos nossos antepassados, que nos afasta dos nossos deuses, que tem por nome Egito. A Bíblia vai dizer, amados do Senhor, que quando o povo do Egito estava sendo escravizado por Faraó, Deus vai levantar um mediador. Deus vai levantar um homem por nome de Moisés. Deus vai levantar um homem para levar a conversão para aquele povo, para levar a palavra de Deus para aquele povo. O povo clamou, Deus ouviu, louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés, ele vai lá como mediador da palavra do Senhor, como libertador do povo. Ele vai chegar até Faraó e vai dizer: liberta o povo. E o Faraó vai endurecer o coração e diz: não liberto. E assim sucessivamente. Muitos conhecem a história, mas o que eu quero trazer essa reflexão é que quando Faraó ele liberta o povo ele vai, louvado seja o nome de Jesus, para uma peregrinação no deserto. E peregrinando agora no deserto, a Bíblia vai dizer que quando se passa o mar vermelho, do outro lado Miriam vai dançar. Que quando o povo está com fome, vai cair pão do céu, vai cair carne do céu. O povo está com sede, Moisés vai falar a rocha, vai bater na rocha, a rocha vai sair água, e água doce, água saudável. Louvado seja o nome de Jesus. O povo está com frio, meu pastor, Deus vai mandar a coluna de fogo. O povo está com, louvado seja o nome de Jesus, está com calor, aleluia. Deus vai cobrir o sol, para que o sol não queime o povo, oh glória. O povo está caminhando, as sandálias dos pés, elas não se desgastam, as roupas não se desgastam. De acordo com que o pé vai crescendo, a sandália também vai crescendo. De acordo com que as roupas vai ficando velha, louvado seja o nome de Jesus. Mas elas não vão crescendo na pele, porque Deus vai renovando a cada dia. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando o povo está diante da primeira dificuldade, oh glória, eles vão dizer assim: mas antes nós estarmos no Egito comendo a cebola, mas antes nós estarmos no Egito bebendo lama, mas antes nós estarmos no Egito sendo escravizados por Faraó, pelo menos nós não morreríamos de fome. Deixa eu te dizer uma coisa: Moisés trouxe o povo à conversão, Moisés trouxe o povo ao relacionamento com Deus. Mas a primeira dificuldade, o povo volta e quer voltar para o Egito. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: não importa quantas vezes, aleluia, você fala de Jesus para uma pessoa, não importa quantas vezes você queira buscar, aleluia, a conversão para esta pessoa, enquanto ela não arrancar o Egito de dentro do coração dela, enquanto ela não arrancar as coisas que vos traz ainda um passado, não vai ter conversão. Não adianta inovar, jovens, não adianta fazer balada gospel, não adianta fazer acampamento para tentar segurar jovem. Se esta palavra não segurar, outra coisa não segura. Se esta palavra não converter, outra coisa não converte. Se esta palavra não trazer para perto de Deus, outras coisas não vai trazer. Só vai trazer movimento, só vai trazer fogo estranho, só vai trazer, aleluia, movimentação para uma geração de pessoas que vão estar vazia, sem a palavra de Deus. A primeira dificuldade do povo missionário, o povo olhava para trás. Deus, ele fez tantos milagres para o povo, e uma caminhada que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Por quê? Porque eu quero crer que Deus rodeou este povo para que o povo se arrependesse e arrancasse os costumes egípcios. Mas eu quero te dizer uma coisa: uma pessoa que se converte verdadeiramente a nosso Deus, não tem essa de falar, não se muda da noite para o dia, se muda sim. Não tem essa de falar, eu estou esperando o momento certo para que eu possa mudar as minhas vestes. Eu estou esperando o momento certo para que eu possa mudar o meu jeito. Eu estou esperando, não. Aquele que bebe da água da vida, aquele que recebe o transformador das
nossas vidas. Aquele que se converte verdadeiramente ao nosso Deus, aleluia, ele sabe como se comportar, ele sabe como se trajar, ele sabe como se vestir, ele se comporta, aleluia, da mesma maneira dentro da igreja, no trabalho, na casa e na escola. Ele não é crente somente dentro da igreja e na escola escandaliza. Ele não é crente somente na frente dos pastores e no serviço escandaliza. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite: se nós não buscarmos verdadeiramente a nossa conversão todos os dias, nós vamos ser, louvado seja o nome de Jesus, motivo de zombaria. E já estamos sendo. Quantas pessoas já não querem vir mais para a casa do Senhor por causa das palhaçadas que estão aí? Eu vi no tema porque pararam de falar do céu. Você sabe por quê, meu pastor? Porque as coisas do mundo atraem mais gente. Ninguém quer ouvir mais palavra, pastor. As pessoas querem movimento. Eu vou para a igreja tal porque lá tem um movimento de jovem, tem um movimento de varão, mas quando sai vazio do mesmo jeito e volta a praticar os mesmos erros. Só se converte quando está na presença daqueles que o conhecem, mas escandaliza a palavra lá fora, e por isso nós viramos motivo de zombaria, como diz a palavra do nosso Deus. São pessoas que estão convertidas dentro da igreja, mas em casa não dão um bom testemunho. São pessoas que estão convertidas na frente do pastor, mas na frente dos colegas de profissão, aleluia, ninguém sabe quem é mais ímpio. Oh, glória! É por isso, aleluia, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Se você não quiser acreditar, o meu papel é falar: nós estamos vivendo os milésimos de segundo da igreja do Senhor sobre esta terra. Para ter uma conversão sincera, você não precisa trazer o mundo para dentro da igreja, não. Você tem que ser espelho para o mundo se transformar. O que eu costumo dizer quando eu estou pregando para os jovens, para os varões, para a senhora, eu falo: olha, estejam em um número pequeno, mas em número de pessoas com sinceridade, que queira fazer as coisas ordenadas. Mas não querem estar em uma grande quantidade para viver somente de uma fachada, viver de uma mentira, viver de uma capa de engano, aleluia. De que adianta a multidão? Eu preguei aqui da última vez, enquanto os profetas de Baal tinham 950 fazendo culto diante de um altar, pregando sobre um Deus. O Deus não desceu, mas um homem sincero de coração, chamado Elias, quando ele ordenou, louvado seja o nome de Jesus, sobre Deus, para que Deus descesse fogo sobre a terra, louvado seja o nome de Jesus, desceu, consumiu o holocausto e houve rendição de almas. Não importa a quantidade que você está vivendo, o que importa é a tua sinceridade com Deus, que vale. Não importa você querer agradar todo mundo, ei, agrade somente a Deus, que o restante Ele se encarrega de fazer. Meu Deus, aleluia. De que adianta você querer fazer todas essas coisas para agradar o homem e desagradar a Deus? O que nós estamos vivendo, meu pastor, nesta época, são conversões vazias. São conversões sem transformação. São conversões como o povo do Egito. Enquanto Deus está mandando, eu estou crente. Mas a primeira dificuldade, não. Esse negócio de igreja não é para mim, não. Eu vou para o mundo porque o mundo me proporciona mais. Claro que proporciona, porque tem a facilidade. Eu não conheço o evangelho sem dificuldade. Eu não conheço. Ei, você quer evangelho com facilidade? Quem prometeu não foi Jesus. Quem prometeu riqueza não foi Jesus. Quem prometeu facilidade não foi Jesus.
Ele mandou nós termos bom ânimo. E ele ainda nos chama de bem-aventurado. Você quer ver um? Jesus, ele chama um homem na Bíblia para vir para a conversão. Ele vai dizer: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que é que eu faço para me converter a Ti? E Jesus já falou: você já sabe dos estatutos, dos mandamentos? Não adulterarás, não roubarás, não levantarás falsos testemunhos. Isso aí, desde a minha mocidade eu já cumpro. E Jesus então agora o que tu tem, vende tudo, distribui aos pobres e vem até mim. A Bíblia vai dizer que o semblante dele vai cair, ele vai entristecer, e a primeira coisa que ele vai fazer é virar as costas para o evangelho e vai sair. Não, desse evangelho eu não quero não. Esse evangelho eu não quero não, isso aí é furada para mim. Eu vender tudo, eu se desprender dos meus bens materiais para seguir Jesus, não é para mim não. Você sabe por quê? Enquanto você está nessa terra, o teu dinheiro ele pode te proporcionar muita coisa, mas não pode te proporcionar uma conversão sincera. Enquanto nós estivermos nessa terra, o meu dinheiro pode me proporcionar comida, o meu dinheiro pode me proporcionar bebida, o meu dinheiro pode me proporcionar um carro bom, uma casa boa, mas não pode me proporcionar a felicidade que vem do céu. E isso somente a conversão em Deus, a transformação que vem do céu. Eita Deus, aleluia! Eu ouvi uma palavra aqui um dia do nosso pastor Ailton, que ele falou: nem todo mundo que é rico é próspero, mas eu quero te dizer nessa noite, vocês são uma pessoas prósperas. Louvado seja o nome de Jesus, porque você tem aquele que pode trazer a prosperidade sobre a tua vida. Glória a Deus. Meu Deus! A Bíblia vai dizer que Deus, ele ordena Moisés a fazer um lugar para o povo adorar, já em meio ao deserto. E Moisés ele vai fazer conforme o Senhor fez, conforme o Senhor ordenou. E fazendo isso agora ele vai mandar fazer um tabernáculo com 3 repartições. Ele vai falar do lugar santo, ele vai falar do átrio, e ele vai falar do lugar santíssimo com os santos dos santos, que era onde a arca do Senhor ficava, onde uma vez por ano um sumo sacerdote entrava e expiava o pecado da nação de Israel. Só que a Bíblia vai dizer, amados, que quando Davi está reinando, Davi ele vai atrás da arca, ele vai atrás da presença de Deus. Enquanto Saul reinava, Saul não se preocupou em trazer a presença de Deus para converter o povo de dentro de Israel. Mas a primeira coisa que Davi faz, ele diz: não, eu quero trazer a presença para que a conversão esteja no meio de Israel, para que a transformação venha para dentro de Israel. E quando Davi ele faz isso, ele vai fazer da maneira errada. Ele vai pegar agora um carro novo, ele vai agora fazer de toda maneira, vai chamar seu soldado e vai falar: vamos buscar a presença de Deus. E agora de toda maneira ele pega a presença de Deus, joga em cima do carro novo, e agora eles vão trilhar. A Bíblia vai dizer que na ilha de Nacon vai ousar botar a mão sobre a arca, e o Senhor vai fulminar Uzá naquele momento. E a Bíblia ainda diz: por causa da tua imprudência. Mas espera aí, a Bíblia diz que o povo pulava, que o povo saltava, que o povo dançava e tocava, louvado seja o nome de Jesus, todos os tipos de instrumento, carregando a arca em uma carroça. E eu quero trazer essa reflexão para você. Nem todo lugar, louvado seja o nome de Jesus, que tem dança, nem todo lugar que tem movimentação, nem todo lugar que você vê rodeado de pessoas estão sendo adorados ao Deus verdadeiramente. Davi ele vai ficar irado com o Senhor, porque o Senhor feriu Uzá por causa desta imprudência. Mas eu nunca vi
vi dizer que se dança carregando a presença de Deus de toda maneira. Eu nunca vi dizer que se pula carregando a presença de Deus de toda maneira. Eu nunca vi dizer que faz festa carregando a presença de Deus, amados, de toda maneira. Meu Deus! Onde a presença de Deus está, tem transformação, tem mudança. Onde a presença de Deus está, aleluia, tem renovo para a alma, tem consolo, tem refrigério. Sim, meu Deus, aleluia. Onde a presença de Deus está, não tem opressão, não. Onde a presença de Deus está, não tem dúvida, não. Onde a presença de Deus ela está, tem conversão verdadeira. Eita, aleluia! Então, amados, eu quero trazer, louvado seja o nome de Jesus, que Davi ele vai voltar, vai deixar a arca na casa de Abinadab, e ele agora vai retornar com o seu povo. E quando ele entende de que forma tem que se carregar a arca, de que forma tem que carregar a presença de Deus, ele vai voltar com os levitas. Ele vai voltar com as pessoas certas. Ele vai voltar agora com as pessoas para carregar a arca sobre o ombro. Por que sobre o ombro, pastor? Para saber a responsabilidade que é carregar a presença de Deus. Você não pode ser crente convertido porque você acha bonito, não. Você não pode dizer assim: eu sou crente porque eu acho bonito, porque meu pai é pastor, porque meu irmão é missionário. Não. Você tem que entender que você é crente em Cristo Jesus, convertido e transformado, e essa é uma responsabilidade que você tem que carregar sobre os seus ombros, de entender que você tem que ser espelho por onde você passar. Hoje não tem mais, mas antigamente, há uns 10 anos atrás, você sabia identificar em uma escola quem era crente e quem não era. Você sabia identificar em um trabalho quem era crente e quem não era. Você sabia identificar em qualquer lugar que você andasse quem era crente e quem não era. Crente não, vou usar o termo cristão, porque crente até o inimigo é e estremece, diz a palavra de Deus. Antigamente você chegava, uns 10 anos atrás, eu não vou muito longe, você chegava numa escola e você via uma, duas excluída das demais. Não era porque ela era melhor, era porque ela era excluída por causa das vestes. Ela era excluída porque as pessoas que se diz ser descolado não queriam andar com essas pessoas fanfarronas ou com essas pessoas careta, não. Fulana de tal é muito caretona. Fulana de tal ali, deixa ela quieta no canto dela, com aquelas vestes parecendo os panos de saco, deixa ela lá. Mas você via, quando homens e mulheres abriam a boca, Deus ele descia na terra, aleluia, e honrava a palavra do profeta. Aleluia! É Jesus amado. E ainda existe, pastor, esse tipo de pessoas? Existe. Aqueles que se converteram, que buscou a conversão verdadeiramente, esse aí não perdeu o caráter. Por mais que o mundo esteja, louvado seja o nome do Senhor, de cabeça para baixo, por mais que as ideologias estão adentrando dentro de todos os estabelecimentos, dentro da escola, dentro de todos os órgãos, esse aí ainda não se venderam e não irão se vender. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque tem caráter, porque tem pudor, aleluia. Você ainda consegue enxergar um cristão no meio de um ímpio, ainda consegue, mas 50% que nós vemos por aí, nós já não conseguimos mais identificar. Sabe por quê? Porque não teve uma conversão verdadeira com o Senhor. Glória a Jesus. É Jesus. Você sabe por que pararam de falar do céu? Porque as palavras motivacionais estão sendo substituídas pela palavra. Ou seja, a palavra está sendo substituída pelas palavras motivacionais. Você sabe por que não tem cristão agora que aguenta mocotó, que aguenta feijoada, que quando chega, aleluia, um mocotó nele, a barriga começa a doer,
ele começa a estremecer das pernas e falar: não, ali não é meu lugar não. Você sabe por quê? Porque estão sendo alimentados com mingauzinho. Estão sendo alimentados com leitinho quente. E dessa forma, quando chega uma comida mais sólida, dentro do teu estômago não vai aguentar. Sabe que comida é essa? A palavra de Deus. Se eu te falar assim: ei, venha como você está e permaneça como está, a igreja, pastor, pode prestar atenção que vai encher. Mas se eu falar, se não tiver arrependimento, se não tiver uma conversão verdadeira, se não tiver, aleluia, um compromisso com essa verdade, a minha Bíblia ainda diz que o salário do pecado continua sendo a morte. É verdade, meu Deus. Aleluia. Não adianta se vender para querer agradar todo mundo e encher a igreja, pastor. Não adianta. Não adianta querer trazer inovação do mundo para dentro da igreja para querer segurar crente. Não, eu volto a dizer: se essa palavra não segurar, você pode fazer o que for, outra coisa não segura. Por que pararam de falar do céu? Você sabe por quê? Primeiro, a palavra foi substituída por palavras motivacionais, por palavras de encorajamento. Segundo, porque, aleluia, a palavra ela está sendo esquecida. Louvado seja o nome de Jesus. Está tendo, em vez de palavra, em vez de púlpito, entretenimento. É, meu Deus. Se eu venho pregar a palavra, se você vai pregar a palavra, pregue verdadeiramente. Pregue na simplicidade. Não precisa falar palavras eloquentes, palavras bonitas, usar hermenêutica, exegese para querer falar bonito, não. Pregue na simplicidade, mas não faça do púlpito, do altar do Senhor, um picadeiro ou um entretenimento para entreter quem está te assistindo. Dessa forma não tem conversão. Deus, aleluia. De que adianta eu pregar sobre mim mesmo e falar para entreter quem está me ouvindo e as pessoas saírem daqui vazia? Por mais que a palavra seja boa, por mais que o encorajamento seja bom, por mais que louvado seja o nome de Jesus, as palavras motivacional, aleluia, enche o nosso ego. Mas eu quero te dizer, se essa palavra não preencher, você vai acordar vazio novamente. Eita glória. Eita, aleluia. Meu Deus. A Bíblia diz que Davi ele consegue trazer a arca da maneira certa agora. E ele faz um projeto. Projeto esse que é de construir o templo para que a presença de Deus esteja no local. Só que Deus ele não vai permitir, igreja. Deus ele não vai permitir que Davi construa o templo. Só que o projeto já está feito. O projeto já está arquitetado. O projeto ele já está, louvado seja o nome de Jesus, pronto em um papel. Mas Davi não vai conseguir fazer. Então o que ele vai fazer? A Bíblia fala: então vou passar o projeto que eu já tenho para Salomão. E antes de morrer, Davi ele passa o projeto que ele tem para Salomão. E você sabe, pastor, por que não está havendo mais conversão dentro das igrejas? Por quê? Porque está havendo um egoísmo, aleluia. Que se eu tenho um projeto, esse projeto é só meu e eu não quero passar para o meu irmão para que venha frutificar e crescer. Louvado seja o nome de Jesus. Eu só vou fazer se eu tiver envolvido. Eu só vou fazer se eu tiver no recinto. Não, Deus está dizendo nesta noite, aleluia, o corpo é eu e é você, a cabeça é Ele. O corpo é eu e é você, e a cabeça é Ele. Santo Deus, oh, glória. Aleluia. Um membro ele não é melhor do que o outro. Ele necessita, a função de um membro necessita da função do outro para funcionar.
Não existia dedo se não tivesse mão. Não existia mão se não tivesse o braço. Não existia braço se não tivesse o ombro. Não existia ombro se não tivesse o corpo. Então a igreja do Senhor, ela só prospera e ela só traz conversão para as almas que adentram nela quando o corpo estiver unido, quando o corpo estiver entrelaçado em uma só concordância, na mesma visão, aleluia, na mesma concordância, no mesmo entrosamento. Sabe por quê? Casa dividida, ela não subsiste. Reino dividido não prospera. Porque pararam de falar do céu e não tem mais conversão? Você sabe por quê? Porque nós não conseguimos desapegar das coisas materiais. Nós não conseguimos desapegar, louvado seja o nome de Jesus, das coisas que essa terra produz. Nós não conseguimos. Nós falamos para o Senhor: Senhor, oh glória, se o Senhor me der um carro, vai para a obra. Jesus, ele abençoa e te dá o carro para a obra, mas na primeira oportunidade nós abrimos a boca e falamos assim: ei, não entra com o pé sujo não, que você vai sujar. Ei, não bota seus filhos para ir para o culto não, porque senão vai quebrar o carro. Deixa eu te dizer uma coisa: se você promete uma coisa e não cumpre, a Bíblia diz que é melhor que não prometa. Fica quietinho. Fica no seu canto, fica em silêncio. Busca a conversão todos os dias no secreto. Você sabe por quê? Mas antes nós conversarmos com Deus, aleluia, e prometermos para Ele saber: eu sei que tu está prometendo, mas tu é falho, aleluia. Porque nós abrimos a nossa boca e a Bíblia diz que tem uma multidão de testemunhas nos vigiando, e nós falamos: não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e através disso você começa a gerar um testemunho. Agora eu te pergunto: o seu testemunho está sendo para honra ou está sendo para desonra? O seu testemunho está sendo para conversão ou para afastar aqueles que já estão convertidos? Isso é uma reflexão que fica para as nossas vidas. Eu estou sendo um vaso de honra para trazer conversão para dentro da igreja, ou estou sendo um vaso de desonra para afastar aqueles que estão chegando? Olha o que Salomão vai dizer. Sim, meu Deus. Salomão, ele vai construir o templo logo após que seu pai morre. E ele consegue construir. A primeira coisa que ele chama são os príncipes, são os juízes daquela época, para falar e agradecer a Deus pelos feitos que estavam acontecendo naquela época. Mas ele sabia que o povo volta e meia era levado por conversa furada. O povo volta e meia era levado por facilidade. O povo volta e meia, ele era levado por palavras bonitas, por palavras que enchiam o teu ego. Louvado seja o nome de Jesus. De falar assim: ei, com Deus aí tá com dificuldade, rapaz, pula pra cá, que lá é dessa forma, funciona assim. E a gente se deixa levar por esse tipo de palavra. Israel estava do mesmo jeito. Salomão sabia que volta e meia o povo se desviava dos caminhos, e a dificuldade que Deus estava tendo com este povo era esse. Porque Deus, ele não trazia uma facilidade para o povo, mas ele trazia um juízo reto. Deus era quem governava o povo falou assim: eu não quero mais Deus governando a gente não, a partir de hoje eu quero um rei. E Deus: não, Samuel, dá um rei para eles, começa a dar um rei para eles. É isso que eles querem, mas fala que a partir de hoje vai ser assim. Vai ser assim, os filhos deles vão ser vendidos para os reis para ser perfumista, as filhas, os filhos vão virar padeiro, o que eles faturar na roça, 10% vai vir para o rei, que é o dízimo, e o povo vai começar a assustar. Meu Deus, que é isso? O povo vai começar a ficar assustado por causa desta palavra, mas quem escolheu foi o próprio povo. E eu te digo uma coisa nesta noite: de que forma você quer viver na presença de Deus, igreja? De que forma nós estamos vivendo na presença de Deus?
que quando nós abrimos a nossa boca e falamos assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que nós somos totalmente dependentes do Senhor, e quando o Senhor diz assim, não, aí ele vai falar, ali não foi Deus que falou, ali não foi Deus que usou aquele vaso, não. Quando Deus diz assim, ei, eu não ordenei ir, eu não ordenei picar, eu não ordenei sair, nós abrimos a nossa boca e dizemos, será que foi Deus que falou? Louvado seja o nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque nós não queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos ouvir o que o nosso coração quer ouvir. Se eu digo assim, se eu estou em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não posso viver uma vida com mentira. Por quê? Porque tudo se fez novo. Eu me converti, eu busquei a conversão e eu achei. Meu Deus, aleluia. As coisas velhas se passaram. O que é as coisas velhas? O velho André se passou. O velho André que bebia, que fumava, que se prostituía, ficou lá atrás. A partir de hoje é uma vida nova. E o Senhor apaga, louvado seja o nome do Senhor, isso aí que ficou para trás, apaga não. Você sabe por quê? Ele deixa bem aceso na tua mente, para você entender uma coisa, hoje você é uma nova criatura, hoje você se converteu, hoje você está na minha presença. Outrora olha quem era você, outrora olha como você vivia, outrora olha a lama que você estava afundado, eu cheguei, te resgatei e eu não vou apagar da tua memória. Você sabe por quê? Para você não abandonar a tua cama no meio do caminho. Aleluia. A ordem é pegar a cama, jogar no ombro e seguir com ela. A cama é o teu testemunho, a cama é o teu passado, é para entender que de lá Deus já te tirou. Se você se converteu, você buscou a tua conversão e você se converteu verdadeiramente ao Senhor e veio a transformação, a tua caminha tem que te acompanhar para o resto da vida, ao ponto de você entender, não será se dá para voltar para trás. Jesus vai dizer lá na frente, ei, cuidado para que não peques mais, para que não te suceda algo pior. Você sabe o que é algo pior? É você estar na presença, convertido, e naquele grande dia o Senhor falar assim, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Isso é a pior coisa. A pior coisa não é você sofrer, não é você chorar, não é você ter um membro arrancado, não é você estar de cadeira de roda, não é você estar numa cama, não. A pior coisa que pode suceder para um cristão convertido é naquele grande dia o Senhor falar, eu não estou encontrando o teu nome no livro da vida. Por que não está encontrando, Senhor? Porque lá atrás, da onde eu te arranquei, que você se converteu, você abandonou a cama que eu mandei você carregar. Aleluia. Então é dessa forma que o Senhor nos trata. Salomão, ele traz o povo, ele constrói o templo, ele bota o Senhor, e o Senhor vai dizer assim para ele, se o meu povo, o povo que está lá, se ele chamar pelo meu nome, se eles se humilharem, se eles entenderem que a humilhação é viver na dependência de Deus. Humilhar é diferente de rebaixar. Talvez se eu falar uma exortação para a irmã aqui, ela vai dizer, o pastor me humilhou no microfone para todas as pessoas. Não, eu não te humilhei, eu quis te rebaixar no meio dos outros. Humilhar é a gente entender que nós somos dependentes de Deus. Quando nós não conseguimos com essas mãos aqui, com as nossas forças, nós entendemos que com a humilhação perante ao Senhor, eles conseguem. Se nós orarmos, não existe conversão sem uma busca incessante de oração. Não existe conversão se todos os dias nós não dialogarmos com o nosso Deus. Você imagina um casamento sem diálogo? Que o esposo faz o que quer, a esposa faz o que quer.
que a esposa gasta o dinheiro dela da forma que quer, o esposo gasta o dinheiro da forma que quer, não arca com os atributos dentro de casa, não arca com as responsabilidades dentro de casa. Por quê? Porque não tem um diálogo. Santo és o Senhor, meu Deus, aleluia. Você acha que esse casamento vai dar certo? Uma pessoa fazendo o que bem quer? Não. Da mesma forma, é eu e Deus. Se eu não dialogar com Ele todos os dias, eu vou perder a intimidade com Ele. Perde. E perde. Eu vou conhecer Ele, mas eu vou perder a intimidade. Entenda como significa a intimidade. Quando você se converte, você recebe aquele fogo dentro do teu coração, ardente de todos os dias, você conversar com Deus, você conversar com Deus, você conversar com Deus. E se nós deixarmos esse fogo se apagar dentro do nosso peito, vai se esfriando e nós vamos perdendo a intimidade. Nós sabemos que Ele está lá, nós conhecemos Ele, mas não dialogamos mais com Ele. Entenda, pessoas que você conheceu há 10 anos atrás, que hoje você já não tem mais contato com ela. Você sabe que ela existe, você sabe onde Ele mora, mas você já não tem mais a mesma intimidade que você tinha antes. Por quê? Porque vocês não dialogam mais. E com Deus é dessa maneira. É Jesus amado, aleluia. Se nós não buscarmos a face do Senhor e se converter dos nossos maus caminhos, Deus está falando para o povo lá de Israel: ó, se vocês não se converter deste mau caminho, se esses caminhos seus não se transformar, se esses caminhos seus, eles não tiverem uma transformação hoje. É Jesus amado, aleluia. Então eu ouvirei do céu, ele está dizendo, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei as suas terras. Só que lá no verso 22, verso 21, ele está dizendo assim, no 19: porém se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e mandamentos que eu vos tenho proposto, eu arrancarei a minha presença dessa casa. Para nós encerrarmos, isso é forte. É, meu Deus. E essa casa, ele diz no verso 22, que vai virar motivo de zombaria. Uma casa que era tão exaltada. Eu não estou falando de templo, eu estou falando de casa. Eu e você. Uma casa que era tão exaltada, Deus usava tanto. Era a presença de Deus, era notório quando abria a boca. Hoje ninguém dá mais credibilidade. Por quê? Porque um dia no mundo, um dia na igreja, um dia no mundo, um dia na igreja. Ninguém sabe que dia está crente, ninguém sabe que dia está desviado. Aí vira motivo de zombaria. Vambora pra lá que fulano vai pregar. Fulano estava no bar essa semana, eu vou fazer o que lá? Vira escândalo dentro da casa do Senhor. Vira motivo de zombaria. É por isso que Deus diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você sabe por quê? Porque a queda do homem, quando se levanta, Deus perdoa. Mas o homem vai crucificar, pastor, por resto da vida. É, meu Deus. A pessoa se restaurou, se regenerou, se converteu dos maus caminhos após a queda. Mas sempre ele vai ficar visto, se foi por um ato de adultério. Bora lá na igreja de pastor fulano de tal, aquele que traiu a mulher, aquele que traiu a esposa, não fala aquele que caiu, mas se levantou e agora Deus está usando. Não, vai falar a igreja de pastor que traiu a fulana, a igreja do pastor que traiu a ciclana. Oxe, a igreja do missionário que outrora estava bebendo cerveja já está pregando de novo. Vou nada. Dessa maneira eu prefiro ficar no mundo. Ser crente desse jeito, eu prefiro ficar no mundo. É por isso que não se fala mais do céu. Você sabe por quê? Porque quando a gente fala do caminho estreito, quando a gente fala da palavra que transforma, quando a gente fala dos caminhos espinhosos, dolorido, louvado seja o nome de Jesus, que traz transformação, o povo não quer. Porque o povo quer um caminho de facilidade. Eu quero ir, mas eu quero continuar tomando minha cerveja.
Eu quero ir, mas eu quero continuar fumando o meu cigarro. Eu quero ir, mas eu quero continuar fazendo as mesmas práticas. Entenda uma coisa nessa noite: evangelho é confronto. Evangelho, ele vai te confrontar todos os dias. E se esse evangelho não trazer transformação, Paulo diz assim: se vier outro e pegar um evangelho que não traz transformação, é anátema, é maldição, fuja dele. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Até aqui me direcionou o Senhor nesta noite. Eu só quero fazer uma oração e passar assim o pastor Luiz Carlos. Feche teus olhos em nome de Jesus, igreja. Altíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, Rei da Glória. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, já quero estar aqui, meu Pai, na Tua presença, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa palavra venha trazer transformação, que essa palavra venha trazer confronto todos os dias, Pai. Meu Deus, não foi o Senhor que prometeu riqueza, não foi o Senhor que prometeu fama, Glória não a Deus. foi o Senhor que prometeu, meu Pai, luxo sobre esta terra, mas o Senhor nos prometeu algo que ninguém pode cumprir, que é a salvação eterna. Nesta noite, Pai, que o Senhor possa transformar cada vida aqui neste lugar, Senhor, e que a Tua palavra venha adentrar e fazer morada em todos os corações, em todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, meu Pai. Venha se arrepender dos maus caminhos e venha, meu Pai, se converter verdadeiramente na Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço nesta noite. E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Pastor, já quero agradecer minha presença nesta noite, e que Deus possa abençoar o Senhor grandemente, o teu ministério, a tua família. Glória a Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Deus é fiel, aleluia. Palavra abençoada pelo nosso Deus, palavra essa pregada nesta noite. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar. Glória a Jesus, glória a Jesus. Luiz e também o da sua esposa e os demais irmãos. Obrigado, missionária Gísia, viu? Pastor Fernando e família, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, presem da gente. Nós estamos aí também, tá bom? Vem finalizar aqui com tua oração, meu filho, para nos abençoar, em nome de Jesus. Irmãos, nós preparamos ali um lanche, vamos dar gratuitamente para vocês, tá bom? É um pãozinho ali com pão pizza. Vamos lá, abençoa aqui e depois entrega as bênçãos da palavra, tá bom? Glória a Deus, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é muito bom estar aqui junto com os amados nesta noite. Pastor Mirail, pastora Kelly, que nós conhecemos há um bom tempo, e agora conhecendo o pastor André Luiz, né? Glória a Deus. Amém. Uma palavra muito forte, bem aplicada, e eu creio que nós vamos sair daqui hoje convertidos em nome de Jesus. Glória. Amém? Meu Deus. Glória a Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, meu Deus, nesta noite está aqui a igreja do Senhor que veio buscar a Tua presença e a Tua conversão nesta noite. Meu Pai, que nós saiamos daqui, Senhor, convertidos ao Senhor. Meu Deus, em espírito e em verdade, meu Pai. Meu Deus, que nesta noite, meu Pai, nós saiamos daqui, meu Pai, sabendo que há o céu e que também há o inferno. E que se nós não convertermos em espírito e em verdade, nós não alcançaremos esse céu e entraremos ao inferno. Meu Pai, nesta noite eu peço ao Senhor que abençoe esta igreja, abençoa este templo, abençoa os congregados, os visitantes, os pastores, os obreiros desta casa de oração, e que o Senhor venha prosperar cada dia, meu Deus, como o Senhor tenha feito, em nome do Senhor Jesus. E assim, meu Pai, nós liberamos uma palavra, meu Pai, de prosperidade para o Teu povo nesta noite. Que todos sejam prósperos na Tua presença e que todos sejam convertidos ao Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade sobre as bênçãos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos diz amém. Glória. Ainda não, pode
Oi? É, pastor, aperta aqui, pastor. Corre. Puxa. Puxa. Ei, pai, tá gravando aqui, corre aqui. Espera aí. Seu Jesus. Leva lá pro Tá pai. travando, ô Bela, leva lá. Exato, parece comigo. Eu? Parece.